Lição da Escola Sabatina dos Adultos, domingo, dia 19 de abril. Tem uma guerra em andamento. Não a guerra que você vê nos noticiários, não o conflito que aparece nas manchetes. É uma guerra mais silenciosa, travada no lugar mais comum do mundo, na sua rotina. O estudo de hoje fala de uma estratégia específica do inimigo. Não é uma revelação nova, mas é algo que vale parar e olhar de perto, porque funciona com muita gente. A principal arma de Satanás contra o cristão não é tentá-lo ao pecado escandaloso. É algo bem mais discreto, mantê-lo longe da Bíblia. Pensa comigo? Se alguém quisesse enfraquecer um soldado, não atacaria quando ele está armado. Esperaria até que ele colocasse as armas de lado. É o que acontece quando dias se passam sem que a gente abra as Escrituras. A gente vai cedendo terreno sem perceber. O inimigo sabe que quando você lê, ora e estuda, algo muda no campo espiritual. Em Efésios, capítulo 6, versículos 17 e 18, Paulo descreve a espada do Espírito como a palavra de Deus, ligada diretamente à oração. As duas juntas. Por isso, o inimigo atua nos dois lados ao mesmo tempo. Distrai você das Escrituras e esvazia sua vida de oração. E o poder da palavra não é metáfora. O texto desta semana nos lembra que foi por meio das palavras de Deus que o universo inteiro veio à existência. Salmos, capítulo 33, versículo 6, pelo verbo do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca, todo o seu exército. Essa mesma palavra ressuscitou Lázaro. João, capítulo 11, versículos 41 a 44. Jesus levanta a voz diante de um túmulo e um homem morto há 4 dias começa a andar. É essa palavra que habita em você quando você estuda, não uma palavra inerte guardada na prateleira. Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, é o texto que o diabo conhece com mais temor. Cada tentação que ele lançou a Jesus no deserto, Jesus respondeu com está escrito, não com argumento filosófico elaborado, com a palavra que ele tinha internalizado. Isso levanta uma pergunta que vale levar consigo hoje. O que você faria se o diabo chegasse agora com uma tentação específica para a sua vida? Você teria alguma passagem que respondesse a ela? Ou a Bíblia está ali, esquecida em alguma prateleira, e você ficaria só na intuição? Tem outro ângulo que o estudo traz e que poucas pessoas associam à leitura da Bíblia: o impacto nos relacionamentos. Quando nos afastamos das Escrituras, não é apenas a vida espiritual individual que enfraquece. Os casamentos ficam mais tensos, a paciência com os filhos diminui, a convivência com os outros fica mais difícil. A vida parece corrida demais, os dias pesam e a gente não consegue identificar de onde vem esse peso. É provável que você conheça alguém nessa situação ou talvez já tenha estado assim. Dias ocupados demais, semanas passando sem abrir a Bíblia, a sensação de que vida espiritual está em modo automático, e a crença de que ainda está perto de Deus porque vai ao culto, porque ainda crê. Mas há uma diferença entre crer em Deus e alimentar ativamente o relacionamento com Ele. A lição nos lembra de Lúcifer. Antes de pecar, ele era um querubim cobridor, conforme Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 a 17. Ouvia as palavras de Deus diariamente. Conhecia o poder delas de perto. Hoje ele odeia esse poder com toda a força do que já perdeu. E justamente porque conhece esse poder, vai fazer o possível para que você nunca o experimente de verdade. Há algo de misericordioso no versículo que abre o estudo desta semana. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso é dito em um contexto de ruína pelo profeta Jeremias, olhando para a destruição de Jerusalém. Mesmo ali, a constatação é que Deus continua sendo o mesmo, mesmo quando nós não somos. Você pode ter passado semanas sem abrir a Bíblia. Deus ainda está lá. O convite ainda é válido. As misericórdias se renovaram hoje de manhã, mesmo que você não tenha percebido. O que fazer com isso? Não é sobre culpa, nem sobre promessa vazia de ler mais. É reconhecer que manter a palavra perto não é uma disciplina para os mais espiritualmente dedicados. É uma necessidade de combate. É o que faz diferença quando a tentação chega, quando o casamento aperta, quando a paciência acaba.
Se este estudo fez sentido para você hoje, compartilha com alguém que talvez esteja precisando ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder a lição de amanhã.